Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre cossenos diretores. Na nossa última aula eu passei os cossenos diretores no plano e agora eu vou generalizar para o espaço, mas vai ser tranquilo, vocês vão ver que a generalização é análoga, é bem tranquila e a gente vai ver duas propriedades ali dos cossenos diretores, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui cossenos diretores em R3, vai, no espaço. Vou colocar assim, em R3, no espaço, tá bom? Então, vamos lá. Vamos considerar um vetor agora no espaço tridimensional, xi mais yj mais zk, tá certo? Então, temos a seguinte configuração. Vou pegar o vetorzinho, mudar de cor aqui, vou pegar um azul. O vetorzinho veio aqui, certo? Temos aqui o nosso vetor V. E os nossos eixos X, Y, Z, tá? Temos aqui os nossos vetores, vou fazer de outra cor, da base canônica aqui, o Izinho, o J e o K, tá certo? Então, o vetor V vai formar um ângulo, 3 ângulos, cada um deles com um vetor da base canônica aí, JK. Então ele vai formar um ângulo com I, certo? A gente vai chamar de alfa. Vou trocar de cor aqui, ó. Continuar a mesma anotação, né? No caso do plano, um ângulo com J, vamos chamar aqui de beta. E agora, como nós estamos no espaço, ele vai ter um terceiro ângulo aqui, ó, que é com K. Que aí a gente pode chamar de... a gente deu um branco aqui, gama. Gama. Chamar de gama. Tá certo? Então tem 3 ângulos, beleza? Vocês conseguem visualizar aí, certo? Então esses são os ângulos diretores no espaço. Definição análoga, né? Então, o primeiro ângulo é o ângulo que V forma com I, o segundo ângulo beta é o ângulo que V forma com J, e o terceiro ângulo gama é o ângulo que V forma com K. Tá certo? Então, vamos colocar calma aqui. Então, alfa, ângulo entre V e I, beta, ângulo
entre V e J e gama ângulo entre V e K, tá certo? Então, três ângulos aí. Alfa, esses três ângulos aqui, né, como eu já adiantei, alfa, beta e gama são chamados de ângulos diretores. Mesma coisa, mesma definição, só muda que, como estamos no espaço, aparece um terceiro ângulo, certo? Além disso, cosseno de alfa, cosseno de beta e o cosseno de gama são os cossenos diretores. Os cossenos dos ângulos diretores são os cossenos diretores. Certo? A definição é a mesma, pessoal. A definição é a mesma. Vamos lá. Olha lá. Ó. Vamos supor que V... Não, a gente já definiu ali em cima, né? V é x, y, z. Tá certo? xi mais yj mais ek, certo? Ou seja, x é a componente na direção de i, y é a componente na direção de j e z é a componente na direção de k. Então, ó, quanto que vai dar o cosseno de alfa, que a gente já viu? Agora eu vou um pouquinho mais rápido porque é análogo lá, tá, pessoal? Alfa é o ângulo entre V e I. Então, V escalar I sobre norma de V vezes a norma de I. Certo? V escalar I, vou fazer só para esse aqui. Os outros eu faço mais rápido. O V não é X, X, Y, Z e o I. Qual é a expressão analítica do I? 0, 0. A gente já viu isso em aulas atrás. Norma de V. Norma de I. Qual que é a norma de I? Os vetores da base canônica, eles são unitários, tá, pessoal? Então, nem vou colocar, ó. Quando você multiplicar aqui escalarmente, o que vai acontecer? Ó? X vezes 1 mais Y vezes 0 mais Z vezes 0. Norma de V. Então, vai ficar só x sobre norma de V, que é igualzinho que acontece no plano. Segundo cosseno diretor, cosseno de beta. Pela fórmula que a gente deduziu, é V escalar J, norma de V, norma de J. Certo? V escalar J, o J, qual que é a expressão analítica do J? 0, 1, 0. Então, quando você multiplicar, vai dar Y. E no denominador, o I é unitário. Então, vai dar 1. Então, vai ficar só a norma de V. E o cosseno de gama, que é o ângulo formado entre V e K. Norma de V, norma de K. K também é um vetor unitário, que vai dar 1. Qual que é a expressão analítica do K? 0, 0 e 1. Então, quando você multiplicar K escalarmente por V, vai resultar apenas no V. Certo? Pessoal, aqui eu fui um pouquinho mais rápido, porque a gente já viu essas contas com mais detalhes lá atrás, né? Então, ó, as fórmulas para os cossenos diretores. Cosseno de alfa, x vezes norma de V. Cosseno de beta, y vezes norma de V. Cosseno de gama, z sobre norma de V. Ou, algo que pode ser mais interessante aqui, ó, a componente na direção de x é norma de V
vezes o primeiro cosseno diretor. A componente na direção de y, norma de v, vezes o segundo cosseno diretor. E a componente na direção de z, norma de v, vezes o terceiro cosseno diretor. Então aqui, ó, como que fica fácil decompor o vetor usando os cossenos diretores, né? Beleza? Aí, dependendo da situação, você vai analisar. Se for dado os ângulos, para decompor o vetor, você usa os cossenos diretores, né? Se não, você vai precisar fazer alguma manipulação ali, tentar enxergar algum triângulo, tá certo? Mas, de qualquer forma, a fórmula continua válida. A fórmula dos cossenos diretores, né? Continua válida para vetores no espaço tridimensional. Tá bom, pessoal? Bom, deixa eu ver aqui agora. Pode fazer um exemplo? Bora fazer um exemplo aqui. Vamos calcular aqui os cossenos diretores. Considerando o vetor aqui como sendo raiz de 11, 4 e 3, certo? Então pausem o vídeo aí e tentam resolver, encontrar os cossenos diretores. Então, agora que vocês já fizeram, vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos aqui, ó. Bom, o que eu preciso calcular ali? Para calcular os cossenos diretores, ó. Só a norma de V, ó. Tá vendo? Só a norma de V. Então, bora lá, calcular a norma de V. Norma de V, né? É a norma desse vetor, que tem as coordenadas raiz de 3, 4 e 3. Para calcular a norma, raiz quadrada do soma dos quadrados das suas componentes, né? Então vai ficar raiz de 11 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Que cancela aqui com aqui, vai ficar 11 mais 16 mais 9. 11. 16 mais 9, 25, mais 11, 25 mais 11, 36. Raiz quadrada de 36, 6, certo? Então, a norma do vetor ali, ó, tem comprimento 6. E agora, vamos calcular os cossenos diretores. Ó, cosseno de alfa é uma fórmula, ó, componente em relação a x sobre a norma de v. Componente em relação a x, raiz de 11 sobre 6, certo? Que vai dar aqui aproximadamente 0,55. Segundo cosseno diretor, cosseno de beta, componente em relação a y sobre a norma de v. Componente em relação a y, 4 sobre 6. Certo? Que vai dar, simplificando por 2, 2/3. E o último cosseno diretor é o cosseno de gama, que vai ser a componente em relação a z sobre a norma de v. Então vai dar
3 sobre 6, aqui vai dar meio, né? Então, o terceiro cosseno diretor deu meio. Qual o ângulo entre 0 e 180 que o cosseno dele dá meio? Isso aqui é um cosseno fundamental, né? 60, né? Então, θ é igual a 60 graus. Então, o terceiro ângulo diretor, aqui tá fácil, né? Por isso que eu calculei, é de 60 graus, certo? Aí os outros dois teria que calcular, mas daria. Só utilizar a calculadora e calcular o cosseno a menos 1 aqui desses valores. Tá bom, pessoal? Tranquilo, né? Aqui acho que a gente já trabalhou bastante no plano, né? Vamos dar continuidade aqui. Vamos ver algumas propriedades aqui dos cossenos diretores, né? Pessoal, a primeira propriedade dos cossenos diretores que eu gostaria de passar para vocês diz respeito ao versor de um vetor dado. Então vamos considerar o vetor XYZ, não nulo, né? E vamos denotar o versor desse vetor. Certo? Então, o que acontece? A gente consegue relacionar o versor de V com os cossenos diretores, ó. Lembrando que o versor, no nosso livro que nós estamos utilizando, ele é o vetor que tem a mesma direção de V, mesmo sentido de V e é unitário, tá bom? E, algebricamente, a gente consegue a expressão analítica desse vetor pela fórmula V sobre módulo de V, certo? Só que vamos escrevê-la aqui mais certinho. Então, é o escalar 1 sobre módulo de V vezes, né, o vetor V que tem expressão analítica e XYZ, certo? Até aqui, beleza. Agora, vamos fazer essa multiplicação por escalar aqui, ó. O que vai acontecer? Quando eu multiplicar por escalar, não vai ficar x sobre módulo de V, y sobre o módulo de V e z sobre o módulo de V, certo? É assim que a gente multiplica por escalar. Pergunta: o que é x sobre o módulo de V? A gente viu. Olha lá, x sobre o módulo de V é o primeiro cosseno diretor. Y sobre o módulo de V é o segundo. E z sobre o módulo de V é o terceiro. Então, o que aparece aqui? Os cossenos diretores. Então, o primeiro cosseno diretor é a componente horizontal do versor. O segundo cosseno diretor é a componente vertical do versor. E o terceiro cosseno diretor é a terceira componente, né? Ou a componente aqui em relação ao eixo Z do versor. Ou seja, a gente pode usar os cossenos diretores para obter o versor
de um vetor. Bacana, né? Então a gente pode usar os cossenos diretores também para obter o versor de um dado vetor. Tranquilo? No exemplo anterior, se a gente voltar aqui no exemplo anterior, ó, nesse exemplo a gente consegue, como a gente calculou aqui os cossenos diretores desse vetor V, certo? Então a gente obtém um versor, ó. A gente consegue o versor. O versor é o primeiro cosseno diretor, que eu vou colocar aqui sem arredondar, a raiz de 11 sobre 6. O segundo cosseno diretor, 2 sobre 3. E o terceiro, que é meio. Olha lá, ó. Tá certo? Então esse daqui é o versor desse vetor aqui, ó. Aqui em cima. Certo? Tranquilo, né, pessoal? Então, continuando aqui, uma segunda propriedade que segue imediatamente dessa aqui é a seguinte, né? Existe uma relação entre os três cossenos diretores. Se cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama são os cossenos diretores, então existe uma relação trigonométrica aqui que é a seguinte, ó. A soma dos quadrados dos cossenos diretores tem que ser 1. Existe essa propriedade. A gente consegue demonstrá-la. Então, querem pensar aí um pouquinho? Pausem o vídeo aí, tenta pensar como que você pode chegar nessa conclusão. Então, voltando aqui, pessoal, agora que você pensou, voltando aqui, ó, o que a gente tem? Por estrela, aquela equação estrela ali, ó, o que acontece? Esse aqui não é o versor do vetor V? Considere V um vetor qualquer e cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama, seus cossenos diretores. Então, o versor unitário desse vetor V satisfaz essa equação estrela, certo? Mas, quanto que é a norma de um versor? Não é 1? Ele é unitário. Certo? Então, ó, o que a gente vai ter? Vamos calcular a norma desse vetor aí, ó, do versor. Cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama, igual a 1. Como calcular a norma mesmo? Raiz quadrada do soma dos quadrados das suas componentes. Igual a 1. Se eu elevar tudo ao quadrado, aqui vai cancelar, raiz quadrada de 1 é 1, então o que a gente vai ter? Cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama é 1. E fica aí demonstrado, então, essa equação trigonométrica aí. Beleza? Então, os cossenos diretores de um vetor satisfazem essa igualdade aí. A soma dos quadrados dos cossenos diretores é igual a 1. Beleza, pessoal? Bom, agora, para a gente praticar essa propriedade, tentem responder
a seguinte pergunta: podem os cossenos diretores na verdade os ângulos, né? Os ângulos diretores serem 45 graus, 60 graus e 90 graus? Pergunta: pode ter um vetor cujos os ângulos diretores são 45, 60 e 90? E aí, pausem o vídeo aí e tentem responder essa pergunta. Bora lá, pessoal. Agora que vocês já fizeram, vamos só checar aqui. Bom, se esses ângulos forem ângulos diretores de um dado vetor V, então eles precisam necessariamente, os cossenos diretores precisam satisfazer a equação aqui de cima aqui que a gente acabou de ver. Certo? Então vamos ver se esses ângulos satisfazem essa equação, ó. Então supõe que eles sejam ângulos diretores. Então, o que a gente vai ter? Cosseno de 45 ao quadrado mais cosseno de 60 ao quadrado mais cosseno de 90 ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a 1. Certo? Quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2, certo? Lembrando que está tudo ao quadrado. Mais, quanto que é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é meio, né? Meio. E quanto que é o cosseno de 90? A 0. Tudo isso igual a 1. Aqui a gente vai ter raiz de 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1, certo? Se aqui cancela, vou ter 2 sobre 4 mais 1 sobre 4 igual a 1. Mesmo denominador, mantém o denominador, somos numeradores. 3 sobre 4 igual a 1. E aí? Pode isso? Não pode, né? É um absurdo. Qual que foi o absurdo? Você supor que esses ângulos aqui são ângulos diretores. Então a resposta é não pode os ângulos diretores serem 45, 60 e 90, né? Beleza?